No dia em que João finalmente confessou seu amor por Miguel, o homem que o criara como irmão mais novo, a família inteira se desfez em pedaços irreparáveis, levando a uma série de traições e abandonos que ninguém poderia prever. Miguel, atordoado, recuou um passo na sala de estar da casa antiga em Lisboa, seus olhos se enchendo de uma mistura de choque e dor, enquanto a mãe de João, Dona Maria, entrava pela porta e ouvia as palavras fatídicas ecoarem no ar. Aquela confissão, sussurrada em um momento de desespero após anos de silêncio sufocante, não só quebrou o véu de normalidade que encobria suas vidas, mas também desencadeou uma tempestade de acusações e julgamentos que forçaria cada um a confrontar verdades há muito enterradas. João sempre soubera que era diferente. Crescer em uma família conservadora no bairro de Alfama, com suas ruas estreitas e fados melancólicos e quando pelas noites, não facilitava as coisas. Desde adolescente, ele sentia uma atração que não ousava nomear, especialmente por Miguel, o amigo de infância de seu pai falecido, que o acolhera como um irmão mais novo após a tragédia. Miguel, um engenheiro bem-sucedido de 35 anos, era o pilar da família, forte, responsável, sempre pronto para ajudar. Ele pagara os estudos de João, o levara a jogos de futebol no Estádio da Luz, e o aconselhara sobre a vida. Mas para João, de 25 anos, aquelas interações eram carregadas de um anseio secreto, um amor que crescia como uma planta teimosa em solo árido. A pressão familiar era constante. Dona Maria, viúva devota, frequentava a igreja todos os domingos e esperava que João seguisse o caminho certo, casar com uma boa moça portuguesa, ter filhos, perpetuar a linhagem. Você é o homem da casa agora, ela dizia, com um orgulho que mascarava sua própria solidão. Miguel, por sua vez, namorava Ana, uma professora elegante que todos aprovavam. Eles pareciam o casal perfeito, planejando um futuro juntos. João via isso tudo e se corroía por dentro, debatendo-se entre o desejo de ser honesto e o medo de destruir tudo. O conflito interno de João se intensificava a cada dia. Ele trabalhava em uma pequena livraria no Chiado, rodeado de livros que falavam de amores proibidos e identidades ocultas. Lá, ele encontrara amigos que compartilhavam suas lutas, como Pedro, um colega gay assumido que o encorajava a falar a verdade. A vida é curta, João. Não viva uma mentira, Pedro dizia durante os almoços. Mas João hesitava. Como poderia trair a confiança de Miguel, que o via como um irmão? E se isso custasse o apoio financeiro que sustentava sua mãe idosa? Uma noite, após um jantar familiar tenso, João não aguentou mais. Miguel o levara para casa depois de uma discussão com Dona Maria sobre seu comportamento estranho. No carro, parados no trânsito da Avenida da Liberdade, João explodiu: Miguel, eu te amo. Não como irmão. Como homem. As palavras saíram como um vulcão, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel estacionou o carro abruptamente, seu rosto pálido sob as luzes da cidade. O quê? João, isso não pode ser verdade. Eu te criei como família. A reação inicial de Miguel foi de negação. Ele saiu do carro, caminhando pela calçada como se pudesse fugir da realidade. João o seguiu, lágrimas nos olhos, implorando por compreensão. Mas quando voltaram para casa, Dona Maria os esperava, tendo ouvido rumores de vizinhos curiosos. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, e João, em um impulso, repetiu a confissão. O caos se instalou. Dona Maria gritou, acusando João de ser influenciado por ideias modernas ruins. Miguel, dividido, tentou acalmar a todos, mas sua mente girava em turbilhão. Ele amava João como família, mas agora questionava cada interação passada. Nos dias seguintes, a família se fragmentou. Dona Maria proibiu João de entrar em casa, chamando-o de pecador. Miguel, pressionado por Ana, que descobrira tudo através de uma mensagem acidental, teve que escolher, apoiar João ou preservar sua vida estável. Ana, conservadora como Dona Maria, exigiu que ele cortasse laços. Isso é contra tudo o que acreditamos, ela disse, com lágrimas. Miguel, atormentado por memórias de seu próprio pai rigoroso, que o ensinara a ser homem de verdade, sentia um conflito moral profundo. Ele ajudara João por lealdade ao pai falecido, mas agora via que aquilo poderia ser interpretado de forma distorcida pela sociedade. João, expulso de casa, foi morar com Pedro temporariamente. A dor da rejeição o consumia. Ele perdia o sono, revivendo momentos com Miguel, as viagens para o Porto, as conversas profundas sobre sonhos. Porque eu nasci assim? Ele se perguntava, lutando contra a culpa imposta pela sociedade portuguesa, ainda marcada por tradições católicas e machistas. Amigos o apoiavam, mas o estigma social pesava, olhares julgadores no trabalho, whispas nos cafés. Miguel, por sua vez, enfrentava sua própria crise. Ele terminou com Ana, incapaz de fingir normalidade. Caminhando pelas praias de Cascais, ele refletia sobre sua vida. Sempre fora o protetor,
mas agora questionava se havia reprimido sentimentos próprios. Não, ele era hétero, casado com o dever. Mas a confissão de João o forçava a confrontar preconceitos internos. E se eu o tivesse tratado diferente, pensou, sentindo o peso da responsabilidade. A tensão escalava quando Dona Maria, em um ato de desespero, procurou o padre da paróquia para curar João. Ela marcou uma reunião secreta, convidando Miguel para convencê-lo a participar. Miguel, relutante, concordou, achando que poderia mediar. Mas ao chegar, viu João lá, arrastado por Pedro que tentava protegê-lo. O confronto foi explosivo, acusações voaram, com Dona Maria chorando sobre a ruína da família e João defendendo seu direito de amar. No fim dessa parte, Miguel tomou uma decisão impulsiva. Ele defendeu João do padre, dizendo que o amor não era pecado. Mas isso custou caro, Dona Maria o deserdou verbalmente, e Ana espalhou boatos no círculo social. João, grato mas confuso, via Miguel como herói, mas o abismo entre eles crescia. A sociedade lisboeta, com sua mistura de progressismo e conservadorismo, começava a julgar, forçando-os a pagar o preço da verdade. Após o confronto na igreja, Miguel se isolou em seu apartamento no Bairro Alto, bebendo vinho tinto para afogar as dúvidas. Ele repensava sua vida inteira, o casamento fracassado anterior, a dedicação à família de João como forma de redenção pelo pai amigo. Agora, com 35 anos, via-se no centro de um escândalo que ameaçava sua carreira na engenharia. Colegas no escritório cochichavam sobre o cara que tem um irmão gay apaixonado por ele. A pressão social era palpável. Em Portugal, apesar das leis progressistas como o casamento igualitário desde 2010, o preconceito persistia em camadas mais profundas da sociedade. João, morando com Pedro, tentava reconstruir sua vida. Ele conseguiu um emprego extra como barista em um café no Príncipe Real, bairro conhecido pela comunidade LGBT. Lá, ele encontrou apoio em grupos de discussão, onde histórias semelhantes eram compartilhadas. Mas o conflito interno não cessava. Eu traía a confiança dele, João confessava a Pedro durante noites insones. Pedro, de 28 anos, com sua atitude otimista, respondia: amor não é traição. É coragem. Mas João duvidava, e se sua confissão tivesse destruído Miguel? Dona Maria, sozinha em casa, mergulhava em uma depressão profunda. Aos 60 anos, ela via sua família desintegrar-se. Ela rezava horas na capela, pedindo perdão por falhar como mãe. Seus vizinhos, em Alfama, comentavam: pobre Dona Maria, o filho dela virou daqueles. A vergonha social a isolava, e ela começava a questionar suas crenças rígidas. Em um momento de fraqueza, ela ligou para Miguel, implorando que consertasse tudo. Miguel, dividido, prometeu tentar, mas seu coração pesava com a injustiça. A trama se complicava quando Ana, ex de Miguel, decidia se vingar. Ela contatou um jornalista local, vazando detalhes distorcidos da história para um tabloide. O artigo saiu: Amor proibido abala a família tradicional em Lisboa. João leu no trabalho, sentindo o mundo desabar. Clientes o olhavam diferente, e o dono do café o advertiu sobre imagem. Miguel, furioso, confrontou Ana em um restaurante. Porquê? Eu te amei, ele gritou. Ana, com olhos frios, respondeu: você escolheu ele. Agora paga o preço. Esse incidente forçou Miguel a uma escolha moral: ignorar ou defender publicamente. Ele optou pelo último, postando uma declaração nas redes sociais: família é sobre amor incondicional, não julgamentos. A postagem viralizou, atraindo apoio de ativistas LGBT mas também ódio de conservadores. Miguel perdeu um contrato importante no trabalho, com o chefe dizendo: isso afeta nossa reputação. O preço da lealdade era alto, ele se via questionando se valia a pena. João, inspirado pela coragem de Miguel, decidiu confrontar Dona Maria. Ele foi à casa antiga, batendo na porta com o coração acelerado. Ela abriu, olhos vermelhos de choro. Mãe, eu não escolhi isso. Mas eu sou seu filho, ele disse. Dona Maria hesitou, mas a dor venceu: vá embora. Você nos envergonhou. João saiu devastado, mas aquilo o despertou para a necessidade de independência. Ele começou a planejar uma mudança para o Porto, buscando um novo começo. Enquanto isso, Miguel lidava com sua própria turbulência interna. Caminhando pelo Tejo, ele se lembrava de momentos com João, o garoto de 15 anos que ele resgatara da rua após a morte do pai, ensinando-o a nadar em Sintra. Agora, via que João crescera em um homem forte, mas vulnerável. Eu o amo como irmão, mas e se for mais, pensou, chocando-se com o pensamento. Ele não era gay, mas a sociedade o forçava a rotular tudo. Um amigo antigo, Luís, o aconselhou: não deixe o preconceito ditar sua vida. O clímax dessa parte veio em uma reunião inesperada.
João, sabendo do artigo, procurou Miguel em seu apartamento. Desculpe por tudo, João disse, olhos baixos. Miguel o abraçou como irmão, mas o toque durou mais, carregado de tensão. Não é sua culpa. A sociedade é cruel, Miguel respondeu. Mas internamente, ele lutava contra uma atração nascente, questionando sua identidade. Eles conversaram horas, compartilhando dores, João sobre o bullying na escola, Miguel sobre a pressão de ser perfeito. Dona Maria, ouvindo sobre a reunião através de uma vizinha, sentiu uma pontada de ciúme e medo. Ela decidiu intervir, marcando uma viagem surpresa para Fátima, o santuário religioso, convidando ambos para rezar pela salvação. Miguel aceitou, achando que poderia unir a família. João, relutante, foi por esperança. Na viagem de carro, tensões explodiram. Dona Maria acusou João de corromper Miguel, levando a uma briga onde Miguel defendeu João novamente, parando o carro na estrada. O resultado foi catastrófico. Dona Maria sofreu um colapso emocional, precisando de hospitalização. João se culpou, e Miguel, exausto, questionou se sua defesa valera o preço. A família, agora fisicamente separada, enfrentava o abismo da divisão, com cada um pagando caro por suas escolhas. João viajou sozinho para o Porto, deixando uma nota para Miguel: obrigado por me ver como sou. Miguel, lendo-a, sentiu um vazio profundo, o início de uma transformação. No Porto, João se instalou em um pequeno apartamento no bairro da Ribeira, overlooking o Douro. Aos 25 anos, ele trabalhava em uma galeria de arte, rodeado de pinturas que ecoavam suas emoções turbulentas. A distância de Lisboa o ajudava a respirar, mas as noites eram assombradas por memórias de Miguel. Ele se juntou a um grupo de apoio LGBT, onde conheceu Tiago, um artista de 27 anos que o atraía com sua liberdade. Você merece ser feliz, Tiago dizia, convidando-o para saídas. João hesitava, ainda preso ao amor não correspondido. Miguel, de volta a Lisboa, mergulhava no trabalho para esquecer. Mas a hospitalização de Dona Maria o forçava a visitá-la diariamente. Ela, recuperando-se, suavizava um pouco: talvez eu tenha sido dura demais, confessava. Miguel a encorajava a refletir, mas internamente batalhava com seus sentimentos. Ele sonhava com João, questionando se era apenas preocupação fraternal ou algo mais. Um terapeuta, que ele procurou secretamente, o ajudou a explorar: preconceitos podem bloquear verdades. A sociedade continuava a pressionar. Amigos conservadores se afastaram de Miguel, e no trabalho, promoções foram negadas. Você se envolveu em controvérsias, disse o chefe. Miguel considerou mudar de carreira, talvez para algo mais liberal. Enquanto isso, Ana reapareceu, pedindo perdão, mas Miguel a rejeitou: eu preciso de tempo para mim. João, no Porto, começava a namorar Tiago, mas o relacionamento era superficial. Em uma exposição, ele viu uma pintura de dois homens em abraço, lembrando Miguel. Ele ligou para ele impulsivamente: sinto sua falta. Miguel, surpreso, respondeu: eu também. Venha visitar. João viajou de trem, coração acelerado. Ao chegar, eles caminharam pelo castelo de São Jorge, conversando profundamente. Miguel admitiu: sua confissão me mudou. Estou questionando tudo. Dona Maria, sabendo da visita, planejou uma armadilha. Ela convidou ambos para jantar, fingindo reconciliação. Mas durante a refeição, ela revelou ter contatado um especialista em conversão, um psicólogo controverso. João explodiu: mãe, isso é abuso. Miguel, chocado, a confrontou: você não pode forçar alguém a mudar. Dona Maria chorou: estou perdendo vocês. O jantar terminou em caos, com João saindo furioso. Essa traição aprofundou o abismo. João voltou ao Porto, bloqueando Dona Maria. Miguel, dividido, ficou com ela, mas sua lealdade vacilava. Ele viajou para o Porto sem avisar, encontrando João em um bar com Tiago. Ciúme surgiu, surpreendendo-o: quem é esse? Perguntou. João, confuso, apresentou Tiago, mas a tensão era evidente. Mais tarde, sozinhos, Miguel confessou: eu acho que sinto algo por você. Essa revelação foi um turning point. João, atordoado, questionou: é pena ou amor? Miguel, sincero: estou descobrindo. Eles passaram a noite conversando, sem toques, mas com honestidade crua. Miguel admitiu repressões passadas, influenciadas pela sociedade machista portuguesa. João compartilhou dores de rejeição. De volta a Lisboa, Miguel terminou de vez com o passado conservador. Ele se demitiu do emprego, abrindo uma consultoria própria. Dona Maria, vendo a mudança, tentou se aproximar de João por carta: perdoe uma mãe tola. João leu, mas não respondeu imediatamente, lutando com o perdão.
A tensão culminou em um festival LGBT no Porto, onde João convidara Miguel. Lá, entre multidões celebrando, eles se beijaram pela primeira vez, um beijo tímido, mas libertador. Mas paparazzi capturaram o momento, e o artigo saiu, ex-irmãos em romance escandaloso. A sociedade reagiu, apoio online, mas ódio de grupos conservadores. Dona Maria, lendo o jornal, sofreu outro colapso. Ela ligou para Miguel: "Você me traiu." Miguel, firme: "Estou vivendo minha verdade." João, ao lado dele, sentiu culpa, mas também empoderamento. Eles decidiram enfrentar juntos, mas o preço era isolamento familiar. Nessa fase, cada personagem pagava caro: João perdia inocência, Miguel estabilidade, Dona Maria companhia. O conflito moral se intensificava, era certo priorizar amor sobre família. A narrativa construía para um clímax, com traições e despertares moldando destinos. Com o escândalo público, Miguel e João se refugiaram em uma casa alugada no Algarve, longe dos olhares de Lisboa e Porto. Aos 35 e 25 anos, respectivamente, eles exploravam sua relação com cautela, focando em diálogos sobre passado e futuro. "Eu te via como protetor, mas sempre quis mais", João admitia durante caminhadas na praia. Miguel respondia: "Eu reprimi tanto que não via o óbvio." Mas a sociedade não perdoava fácil, e-mails de ódio chegavam, e amigos sumiam. Dona Maria, sozinha, mergulhava em reflexão. Ela assistia documentários sobre direitos LGBT, questionando dogmas. Um dia, visitou um centro de apoio em Lisboa, conversando com mães na mesma situação. "Meu filho me ama, mas eu o rejeitei", confessou. A conselheira a encorajou: "O amor vence o preconceito." Dona Maria começou a escrever um diário, processando culpas. No Algarve, tensões surgiram. Tiago, ex de João, ligou acusando-o de traição: "Você usou-me para esquecer ele." João se defendeu, mas duvidou de si. Miguel, ciumento, questionou: "Você o ama?" A briga os forçou a confrontar inseguranças, Miguel sobre sua bissexualidade recém-descoberta, João sobre medo de abandono. Eles voltaram a Lisboa para enfrentar a realidade. Miguel abriu sua consultoria, atraindo clientes progressistas. João retomou estudos em literatura, inspirado pela jornada. Mas Dona Maria planejava uma reconciliação. Ela marcou o encontro em um café neutro, surpreendendo-os. "Eu errei. Quero entender", disse, com voz trêmula. O encontro foi emocional. Dona Maria ouviu histórias de João sobre bullying, de Miguel sobre repressão. Lágrimas fluíram, e ela pediu perdão: "A sociedade me cegou." João, hesitante, abraçou-a. Mas o caminho era longo, feridas profundas não cicatrizavam rápido. A trama escalou com uma traição externa. Um antigo colega de Miguel, invejoso, vazou documentos falsos sugerindo abuso. A polícia investigou, forçando-os a provar inocência. Durante o processo, Miguel defendeu: "É amor consensual." João testemunhou, expondo vulnerabilidades. O caso foi arquivado, mas a mídia sensacionalizou, custando reputação. Dona Maria, solidária, testemunhou a favor, marcando sua transformação. "Meu filho merece felicidade", declarou. Isso a isolou de amigos conservadores, mas a libertou. Ela se juntou a um grupo de pais aliados LGBT, encontrando propósito. Miguel e João, fortalecidos, planejaram um compromisso simbólico em Sintra, com amigos próximos. Mas dúvidas persistiam, era certo desafiar normas. João questionava se o amor valia o sofrimento imposto à mãe. Miguel respondia: "Sim, porque nos torna autênticos." O preço continuava alto. João perdeu o emprego na galeria devido a boicotes, forçando-o a frialancar. Miguel enfrentava dívidas na consultoria. Dona Maria lidava com solidão, mas visitava-os regularmente, construindo pontes. Nessa penúltima parte, o despertar coletivo se consolidava: João abraçava a identidade, Miguel liberdade, Dona Maria empatia. Mas o clímax se aproximava, com uma decisão final que testaria todos. De volta ao cotidiano em Lisboa, Miguel e João construíam uma vida juntos, morando em um apartamento no Graça com vista para o Tejo. Eles enfrentavam desafios diários, olhares discriminatórios no metrô, comentários online. Mas o amor os sustentava. João publicou um artigo anónimo sobre sua jornada, inspirando outros. Miguel, na consultoria, aconselhava empresas sobre inclusão. Dona Maria se integrava mais, cozinhando refeições tradicionais nos domingos. "Eu aprendi que família é escolha", dizia. Mas resquícios de preconceito surgiam, ela hesitava em apresentá-los como casal a vizinhos. João a confrontava gentilmente, fomentando crescimento. O clímax veio com uma crise de saúde.
Miguel sofreu um acidente de carro menor, hospitalizado. João correu para o lado dele, mas burocracia questionou seu status: você é família. Dona Maria interveio: ele é o parceiro dele, deixem-no entrar. Esse ato solidificou a união. Durante a recuperação, Miguel refletiu: quase perdi tudo por medo. João respondeu: mas ganhamos autenticidade. Eles decidiram se casar legalmente, desafiando resquícios sociais. A cerimônia, simples em uma capela secular, reuniu aliados. Dona Maria abençoou: que Deus os proteja. Mas ausências de velhos amigos destacavam o preço pago. Anos passaram em flash, João tornou-se escritor, Miguel ativista. Dona Maria, aos 65, viajava com eles, orgulhosa. A sociedade evoluía, mas cicatrizes permaneciam. No fim, eles sentavam no mirador da Senhora do Monte, assistindo o pôr do sol. Valeu a pena? João perguntou. Miguel sorriu: sim, porque nos encontramos. Mas a história termina com uma pergunta: foi certo priorizar o amor individual sobre as expectativas familiares e sociais, mesmo que isso cause dor inicial a todos envolvidos?